Como a história está dividida? Eu sou o professor Diego Oliveira e no vídeo de hoje você vai entender um pouco melhor de como acontece a divisão da história. É claro, professor, que essa divisão da história nem sempre ela é fidedigna, nem sempre ela é correta. Ou seja, é uma divisão questionável, sobretudo pelos marcos dessa linha do tempo histórica. Por exemplo, a linha do tempo que conhecemos hoje como sendo pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, o que marca essas divisões são acontecimentos eurocêntricos. A história que conhecemos hoje é uma história feita do Brasil para a Europa, ou seja, não é uma divisão, não é uma linha do tempo feita a partir da história do Brasil ou a partir dos povos originários que habitavam aqui antes da chegada dos portugueses. Não é uma linha do tempo que retrata de forma profunda a história dos povos da América Latina. Não é uma linha do tempo que retrata de forma profunda, como destaque, como marco de separação de um período histórico para outro, por exemplo, a história dos povos, das etnias, dos reinos ali africanos. Então, essa história é uma história vista muito na perspectiva eurocêntrica. E aí agora a gente vai debruçar aqui e entender cada um desses marcos históricos, cada acontecimento que marcou a separação de um período histórico para outro. Primeiro, a gente precisa lembrar da pré-história. Pré-história normalmente está dividida ali entre Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. E o que marca a transição da pré-história para a Idade Antiga, sabe o que é? O surgimento, a invenção da escrita. E esse é um dos questionamentos que eu não concordo, ou é um dos pontos que eu não concordo. Eu questiono, sobretudo, porque será que os povos antes da Idade Antiga não eram dignos de história? Porque simplesmente não tinha o domínio da escrita? Porque veja assim, pense comigo, pré-história, algo antes da história. Veja, a própria nomenclatura, ela já está nos trazendo esse direcionamento pré-história, antes da história. Será que esses povos, antes da história, não possuíam o domínio da escrita, sobretudo porque utilizavam pinturas rupestres, sobretudo na sua organização, na sua forma de falar? Então, esse questionamento eu faço, sobretudo, porque o que marca a Idade Antiga, o que marca a história, o início da história, é o surgimento da escrita. Nesse caso específico, é a escrita cuneiforme, fundada, inventada ali pelos sumérios. Aí eu entro em outro ponto aqui. Será que realmente a primeira escrita, o primeiro tipo de escrita do mundo foram inventados pelos sumérios? Será que outros povos, seja na África, seja aqui no contexto da América, não tinham ou não possuíam ou não desenvolveram um outro tipo de escrita também? Eu acredito que sim. Porém, como nossa história é uma história eurocêntrica, normalmente olhamos para lá e olhamos para os sumérios como sendo o início da primeira escrita do mundo, que foi a escrita cuneiforme. É a Idade Antiga, que faz essa transição da pré-história para a Idade Antiga, é composto ali por Egito Antigo, é composto por Grécia Antiga, por Roma Antiga, pelos povos mesopotâmicos, compreendidos ali pelos babilônios, pelos eh, sumérios, pelos cassitas, pelos acádios, pelos assírios, povos esses que desenvolveram diversas características ao redor da ao tempo da sua história, da sua civilização. Por exemplo, eu posso destacar aqui o Egito Antigo foi talvez o principal ou das grandes civilizações da antiguidade, que desenvolveu ali
a escrita hieróglifica, é um tipo de escrita mais avançada do que a cuneiforme, com uma quantidade de símbolos maiores. Mas aí, depois da Idade Antiga, qual é o outro período? Depois da Idade Antiga, destacamos a Idade Média. E aí, professor, o que marca a transição da Idade Antiga para a Idade Média? A queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu no ano de 476 depois de Cristo. Esse marco, ele inicia também uma nova era, que é a Idade Média. A Idade Média, conhecida como a Era dos Castelos, conhecida também como a era do feudalismo, da sua organização social pautada na terra, pautada no plantio, pautada nos senhores feudais. Essa Idade Média, ela é conhecida por uma organização que possibilitou o vassalo e a vassalagem dominar praticamente toda a Europa. E aí a gente entra naquilo que é o ponto central desse ponto de transição entre a Idade Média e agora a Idade Moderna. Professor, qual é o marco, qual é a história que marca esse processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna? É a queda de Constantinopla. E isso aconteceu no ano 1453, a queda de Constantinopla. E aí eu quero chamar um outro ponto aqui antes de a gente entrar na Idade Moderna, para dizer para vocês que o que vai marcar os períodos históricos não é datas, não é as datas, é acontecimentos históricos. É uma revolução, algo que mudou completamente a história do mundo, algo que transformou uma sociedade por completo. Por exemplo, a escrita, quem definiu esses períodos históricos mencionou, marcou que a escrita ela moldou e realmente moldou a sociedade como um todo. A queda do Império Romano do Ocidente. Por exemplo, aqui, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, você vai perceber que a queda de Constantinopla em 1453 foi de suma importância, porque agora inaugura um novo período histórico, que é a Idade Moderna. Professor, então, o que é que marca ou quais são os acontecimentos da Idade Moderna? Eu vou destacar apenas alguns aqui, que são a expansão marítima, o absolutismo, renascimento cultural, revoluções religiosas, revoluções científicas, iluminismo são esses pontos que, porventura, estudamos ou trabalhamos com nossos alunos como sendo pontos centrais da Idade Moderna. Professor, então, o que vai marcar agora essa transição da Idade Moderna agora para a Idade Contemporânea? É a fase atual que nós estamos. O que marca é a Revolução Francesa, um marco que mudou completamente a forma com que a sociedade pensa e se organiza. Sobretudo, rompe praticamente com a monarquia, com um tipo de governo que ali estava instaurado, e agora a gente começa a ter a separação de poderes, o povo tem uma maior participação frente àquilo que acontecia ali na França, sobretudo na Idade Moderna. Então, o que marca o momento que acontece a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Professor, depois da Idade Moderna, vem agora a fase atual que estamos, que é a Idade Contemporânea. Inicia-se ali em 1789, com a Revolução Francesa, como eu disse. Esse período, como eu disse, e bem agora há pouco, é a fase atual, já marcou alguns pontos centrais na história mundial, como sendo a Revolução Industrial, as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, as independências, Guerra Fria, globalização. Esses pontos têm marcado a Idade Contemporânea. Posso dizer, professor, que futuramente
a Covid-19 vai estar também como sendo um marco dentro da idade contemporânea, sim. Muito futuramente a gente vai encontrar nos livros didáticos a, a Covid-19, os acontecimentos daquilo que foi a Covid-19 também dentro dos livros didáticos. E aí surge a pergunta: professor, será que teremos outros períodos históricos? Eu, como professor de história, acredito que sim. Se vai ser agora, não sei. Se vai ser daqui 50, 100, 200 anos, não sei. Se vai ser enquanto eu estiver vivo, não sei. Se vai ser depois que eu morrer, não sei. Não sei. Mas eu acredito que teremos outros períodos históricos. Sobretudo, eu penso que essa evolução, essa mudança da idade contemporânea para um novo período histórico, eu acredito que pode estar alinhado com as novas tecnologias. Os avanços da inteligência artificial, se foi o nosso tempo, quem sabe uma mudança completa aí na forma com que a sociedade se locomove, pensa, age, já está meio que acontecendo. Mas para a definição dessa mudança, pode ser agora, mas pode ser também em um futuro bem próximo. Mas de fato, eu acredito que teremos outros períodos históricos. Só para resumir, pré-história, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Eu espero que você tenha aprendido mais sobre os períodos da história e entendido de forma crítica aquilo que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês também analisem. Você concorda com essa definição, com essa organização dos períodos da história? Então faz o seguinte, coloca nos comentários se você concorda com essa divisão da história. Se você não concorda, coloca lá. Se você concorda, também coloca. E para finalizar nosso vídeo, nossa aula aqui, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Por favor, deixe seu like para que outras pessoas consigam perceber o entendimento da história e continue evoluindo cada vez mais no aprofundamento do conhecimento histórico. Um grande abraço do professor Diego Oliveira e nos vemos no próximo vídeo.